Ei, este é o lugar onde perseguições de moto em alta velocidade pelas ruas do Brasil viram pesadelos. Motores rugindo, tiros ecoando pelas favelas e a justiça nunca fica para trás. Sem roteiro, sem piedade. Está pronto? Dois indivíduos passaram pela equipe de patrulha em alta velocidade, acima do limite permitido. Nesse exato momento, uma moto com duas pessoas passou em alta velocidade, quase como um raio. Parar? A voz do oficial soou, meio como uma ordem, meio como uma pergunta. Claramente, esses dois não tinham nenhuma intenção de obedecer. Vai correr! Vem! Não pula você, cara! Não dá pra me motivar, cara! Hora do rush noturna, é preciso máxima cautela ao se deslocar, pois o risco de acidente é muito alto. A mensagem de alerta soava como um lembrete do perigo que ambas as partes estavam enfrentando. No entanto, a perseguição não dava sinais de trégua e as ruas estreitas e curvas fechadas só aumentavam ainda mais a tensão. Mané! Segura aí, filho! Perseguição de tirar o fôlego pelas ruas à noite. O suspeito se arriscou, zigue-zagueando e ignorando as ordens de parar. Alta velocidade, curvas fechadas e então, erro fatal, perdeu o controle. A moto riscou o chão soltando faísca. A fuga terminou de forma brutal. Sem saída, o sujeito foi imobilizado ali mesmo, com um tombo que vai doer até na próxima vida. Nem pra isso aí, né? Olha, vamos fazer isso sim. Eu também, o drift. Uhul! Boa! Não vai montar no chão. Deixa o mago no chão. Calma aí. Calma aí. Não, calma aí. De dono do guidão a figurante do asfalto em questão de segundos. A brincadeira acabou do nada, com uma intervenção daquelas. E ele ali, esticado no chão, com a cara de quem ainda não entendeu o que rolou. Spoiler, rolou sim. Nosso oficial os avistou. Duas pessoas em uma motocicleta circulando abertamente sem capacetes. Uma infração clara da lei. Mas isso não era apenas uma simples abordagem de trânsito. Apareceu uma motocicleta com dois indivíduos sem capacete e a equipe já tinha informações sobre este veículo.
A perseguição entrou em uma área movimentada com vida noturna ativa, onde pedestres em pânico tentavam se desviar. Era uma dança caótica de fugas por um triz. Mas então ocorreu um momento verdadeiramente preocupante. Quando os suspeitos zigue-zagueavam descaradamente pela multidão, algumas testemunhas começaram a aplaudi-los, um apoio estranho a um comportamento fora da lei. O oficial, ao presenciar a cena, expressou profunda indignação. Agora me diga, como é possível que uma parte da sociedade ache isso bonito e aceite esse tipo de coisa? São ladrões de moto e ainda assim torcem por eles. Só Deus pode entender. O jogo de gato e rato continuava, descendo por vielas estreitas e áreas residenciais. O oficial seguia habilmente cada movimento deles, como uma sombra persistente. A moto roubada era levada ao limite, enquanto a inexperiência e o pânico dos condutores se tornavam cada vez mais evidentes. Achou que era piloto profissional, passando voando numa moto emprestada sem capacete para fazer estilo. Só que a habilidade é pouca e muro é muito. Uma aterrissagem digna de meme. No fim, a moto volta para o dono de verdade e os dois motocas foram direto para a delegacia tomar aquele cafezinho com consulta de mandado em aberto. É mole? Assim que percebeu a presença da força da GCM, um dos indivíduos ao volante da motocicleta, posteriormente identificada como uma Honda Titan vermelha, imediatamente adotou uma atitude de resistência. Com uma expressão desafiadora, ele subitamente tentou chutar a moto de um dos agentes da GCM que se aproximava. A ousadia do fugitivo levou o policial a exclamar: "Esse cara não é normal. Olha só o jeito que ele está pilotando." O indivíduo não hesitou em entrar na faixa contrária, ignorando o perigo para si mesmo e para os demais usuários da via. Vai bater, tá chutando a gente! Tá aí! Mete o buraco, Chico, mete o buraco! Desculpa, gente, desculpa! Pelo amor de Deus! Mete o buraco, Chico! Você tentou me certo! Tras unos patadones intentando derribar a la policía y una persecución de infarto por las calles, el tipo se metió solito en la trampa, manejando directo a la comisaría. Un final amargo para quien se creyó invencible. Ahora no le queda más que suplicar, tras tanta locura al volante.
essa bosta! Para! Para então! Para! Para, moto! Encosta! Encosta! Deita no chão! Deita no chão! A perseguição em alta velocidade parecia não ter fim quando freou bruscamente. Não por causa de um buraco, mas por uma arma apontada diretamente com autoridade inquestionável. Uma ordem firme soou e assim, de pilotos rebeldes, eles se tornaram estudantes, comportados, deitados imóveis no chão, pondo fim à sua aventura arriscada. O jovem na motocicleta sem placa ou com a placa coberta mostrava uma habilidade de pilotagem audaciosa, mas repleta de desprezo pela lei. Ele se esgueirava entre os carros em movimento, colado ao acostamento, ignorando o perigo para si mesmo e para os demais usuários da via. Uma decisão arriscada foi tomada ao tentar uma curva fechada em alta velocidade. A força centrífuga prevaleceu, levando à perda total de controle. A perseguição terminou de forma abrupta, com uma colisão forte em um posto de gasolina, um erro grave, com consequências sérias. Em apenas um breve encontro com a equipe de patrulha, os dois indivíduos na motocicleta clonada souberam que tinham sido descobertos. Sem hesitar, o condutor acelerou, lançando-se na escuridão. Os dois começaram a fugir ao avistar a equipe de patrulha. Um momento de arrepiar, quando a motocicleta quase colidiu com um carro em movimento. Por um instante a mais, as consequências poderiam ter sido desastrosas, mas eles não pararam. Cada vez mais perigoso. Eles quase colidiram de frente com outra viatura de patrulha que vinha na direção oposta. Felizmente, ambos reagiram a tempo. Esse final foi digno de meme. Depois de tanto acelerar, como se estivessem num jogo de GTA, os dois vão direto para um beco sem saída. Cadê o senso de direção, irmão? Os agentes da GCM devem ter segurado o riso. Primeira fuga, melhor já chegar entregando a chave da moto da próxima vez. Com uma audaciosa despreocupação pela segurança pública, os suspeitos subiram na calçada, uma jogada arriscada que, felizmente, evitou uma tragédia. Eles voltaram a se lançar no meio do trânsito sinuoso, desviando habilmente pelo espaço estreito entre um caminhão pesado e os carros estacionados.
A perseguição avançou para um cruzamento importante, quando os suspeitos tentaram, de forma imprudente, entrar em uma via mais movimentada. A sorte deles acabou. Um som arrepiante de metal se chocando. Eles colidiram com um SUV branco e o impacto fez ambos caírem estendidos no chão. Severiano Rodrigues, indivíduo a pé. Para! Aqui vai uma perseguição desajeitada. O motorista desviou dos caminhões como se fosse um jogo de videogame. Entrou na estrada de terra, achando que estava se safando, mas quando voltou para a estrada principal, bateu na traseira de um carro branco. Além de azarado, o cara decidiu largar o carro e o amigo para correr uma maratona. Só que o árbitro, a polícia, já estava na linha de chegada esperando. Perigo iminente. O pedestre teve que pular para não ser atropelado. O suspeito não demonstrava qualquer intenção de ceder passagem, ignorando completamente a segurança dos outros. O policial teve que agir com muita habilidade para continuar a perseguição sem colocar em risco os civis. Vai! Vai! A captura continua. Mesmo perdendo o rastro, o policial e seus colegas não desistiram. Eles se dividiram para buscar, verificando cada caminho e área suspeita. O clima era tenso. Cada pequeno ruído podia ser um sinal do fugitivo escondido. Pressionado contra a parede, o suspeito colidiu com a vítima oficial antes de abandonar o carro e fugir a pé. Uma perseguição intensa aconteceu por um bairro complicado. O fugitivo mostrou um grande conhecimento do terreno, rapidamente se livrando do oficial e desaparecendo na escuridão. Apesar do esforço do oficial, ele não conseguiu pegar o suspeito. Que fuga impressionante! Agora, vamos para a próxima situação. A perseguição aconteceu em alta velocidade, por áreas residenciais. O suspeito demonstrava conhecimento do terreno, fazendo curvas bruscas continuamente. O perigo espreitava em cada esquina, com carros estacionados à beira da rua e pedestres surgindo de repente. Mais uma situação de morte iminente. Enquanto o suspeito fazia a curva, um carro branco saiu repentinamente de uma rua lateral. Apenas graças a um reflexo muito rápido, ambos evitaram uma colisão fatal. Isso é uma prova clara do desprezo pela segurança do fugitivo. Agora parou a graça.
perseguição estava ficando quente quando, de repente, o cara da camisa verde resolveu parar. O que ele está tentando fazer? Desafiar alguém? Ou tem algum motivo que a gente ainda não sabe? Mas esse parada voluntária virou o jogo. A corrida acabou bem onde ele escolheu parar. Será que ele ainda acredita que vai conseguir escapar? A frase apareceu como um questionamento interno, enquanto o suspeito teimosamente tentava encontrar uma rota de fuga pelas ruas estreitas. A audácia não tinha limites. A perseguição continuou por uma via mais movimentada. Para escapar, o suspeito não hesitou em conduzir a moto pela calçada, uma atitude extremamente perigosa. Artigo 193 da Lei número 9.503, conduzir veículo na calçada é uma infração muito grave. Multa e acréscimo de 7 pontos na CNH. Uau! Uma performance de alto nível fugindo da lei. De infrações de trânsito em série até uma performance única na calçada. E o grande final, uma corrida, com a polícia de choque. Ele tentou o máximo, mas provavelmente esqueceu que os policiais são treinados para correr. Um final que não poderia ser mais bonito na estrada. Não perca. O último vídeo vai ser ainda mais interessante. Está quase começando. Desde os primeiros segundos, ficou claro que o suspeito não tinha intenção de colaborar. A Honda Bis, uma escolha inacreditável para uma fuga, desviava pelas ruas movimentadas, passando ao lado de um caminhão. O condutor ignorava o tráfego em sentido contrário, se esgueirando por espaços estreitos, colocando sua vida e a de outros usuários da via em grave risco. Apesar de um pequeno erro, com faíscas voando na primeira linha, o cara manteve a velocidade e a distância. Mas na segunda linha, um reflexo repentino fez ele reduzir a velocidade. Esse foi o momento crucial. A força de perseguição aproveitou a hesitação perfeita para diminuir a distância, se aproximar e realizar o movimento decisivo de forçar a margem. Todo jogo chega ao fim. Não importa o quanto tenha se desviado ou tentado se esconder pelas ruas, cada esforço levou a esse desfecho inevitável. O momento do confronto à beira da estrada foi a última confirmação. Não há fuga para quem desrespeita a lei. O pano caiu. Parada para a revista. Os oficiais cercaram rapidamente com as armas em prontidão. A tensão dominava o ambiente.
um detalhe alarmante foi percebido. Ele tem algo volumoso na cintura. O risco potencial tornou a situação ainda mais grave. Vamos, Dutra. Bora, Dutra. Subiu aqui. Fica no chão, filho. Fica no chão. Fica no chão. Achou que poderia despistar a polícia com uma performance de rua, mas a lei da gravidade falou mais alto. Uma curva fechadíssima virou um beijo no chão, inesquecível. O carro ficou virado e o motorista, atônito, percebeu que o jogo tinha acabado. Não tem como correr do sol, né? Essa falha épica vai ser lembrada por muito tempo. Agora, vamos ver se o próximo suspeito é mais criativo